Olá, meu nome é José Neto e essa é a terceira aula que eu estou gravando sobre como se preparar para ser aprovado em concursos públicos. Nas primeiras duas aulas eu não falei nada sobre abrir um livro, sobre como estudar. Nessa aula eu vou falar como você vai estudar para ser aprovado e novamente eu vou usar o meu exemplo, tá? Como eu fiz para ser aprovado em 3 meses. Então, a dica principal é que você tem que se concentrar nas questões, tá certo? 80% do seu tempo ele tem que ser usado para resolução de questões. Mas não adianta fazer as questões de qualquer forma, tá? Você procura fazer as questões da banca do seu concurso, tá certo? Questões recentes, e você faz a questão. Se você acertou a questão, tudo bem, tá certo? Se você errou a questão, você tem que corrigir, ver o que você errou e você tem que arrumar uma forma de assimilar esse conteúdo, tá? Então, assim, a melhor forma que se conhece, que eu conheço, é fazendo um resumo, tá certo? Então você pega aquela questão que você errou e você vê o que errou, e aí podem ser duas coisas. Uma coisa pode ser desatenção, que isso já estava no seu resumo, isso já tinha sido estudado, mas você ali, por desatenção talvez, você errou aquela questão. Ou pode ser um conteúdo novo, um conteúdo completamente novo que você não viu, que você estudou, não viu na aula. E aí você vai anotar aquele conteúdo ali, vai escrever lá, vai fazer um resumo daquela questão explicando o que ela significa, o que importa dela, tá certo? Às vezes era uma questão de marque a alternativa correta, você marcou uma e era outra. Então, sim, você tem que ver por que aquela que você marcou ela não é correta, assimilar isso, e tem que pegar aquela que você achou que estava errada e passar a ser certa, tá certo? Você tem que arrumar uma forma de assimilar isso. Então você faz as questões, concentra nas questões e vai fazendo um resumo disso, vai fazendo um resumo das questões que você erra, tá? Então a maior parte do seu tempo é concentrar nas questões. E o conteúdo, assim, de forma geral, como é que você faz? Você faz um resumo, tá certo? Você vai pegar, você assistiu uma aula de direito constitucional, princípios constitucionais, e aí você vai anotar lá princípios constitucionais e vai elencar um por um e vai elencar também uma explicação básica ali de cada um, tá? De forma que quando você for estudar, você vai estudar pelo seu resumo, tá certo? Você estuda pelo seu resumo, assim, você faz um estudo do livro, faz um resumo e depois estuda esse resumo, tá? Se o seu resumo estiver incompleto, você completa ele, vai completando, tá certo? Porque fica difícil você estudar pelo livro sempre, tá certo? O livro geralmente é uma vez, você faz o resumo do que você estudou e depois você usa esse resumo como um guia, como uma referência. A mesma coisa para uma aula. Se você viu uma aula online, uma aula presencial com o professor ali, você faz um resumo daquela aula. O que você aprendeu nela? O que você tirou dela? Aí está lá o seu resumo, você usa aquele resumo. Tá certo? Não adianta você ter o áudio, ter o vídeo. Eu volto no vídeo. Isso não existe. Tá? Tudo é pelo resumo. E aí como você se exercita, né? É da mesma forma que uma malhação. Você vai para academia, você quer ganhar massa muscular, por exemplo. Você fica lá naquele equipamento para cima e para baixo, né? Movimentando ele. Para o concurso é a mesma coisa, só que em vez do equipamento da academia são questões. Você vai pegar e resolver uma questão, depois outra, e aquilo ali vai ficando automático e você vai ficando bom em resolver questão, tá? E hoje está muito tranquilo resolver questão. Hoje existe assim, uma série de ferramentas online que você pode usar para resolver, tá? Ferramentas comentadas e um monte de coisas nesse sentido. Então, quanto a isso, está muito fácil, tá certo? Então, é assim que você estuda, tá? Para ser aprovado. É assim que eu estudei, pelo menos,
tá? E fui aprovado em 3 meses. Essa é a terceira aula que eu estou gravando, como eu falei no começo. Primeira aula é sobre a clareza que você tem que ter. Segunda aula é sobre a rotina de estudos. E aqui eu estou falando de como estudar, como é que você vai pôr a mão na massa quando você já tem isso sedimentado, tá? Eu vou gravar mais uma aula e essa aula também faz parte assim dos fundamentos, tá? Essa aula de como estudar, eu estou abrindo um parênteses porque eu achei que completou minha segunda aula. E aí, novamente fica o convite. Se você sente alguma dificuldade em como estudar, se você tem alguma questão quanto a isso, deixa aqui embaixo nos comentários e a gente vai conversando, tá? Se você gostou desse material, dá um curtir no vídeo, ajuda bastante, e se inscreve no meu canal, no aprovadodeprimeira.com.br. Você vai entrar para a minha lista e saber de tudo em primeira mão. Um forte abraço e até mais.